Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui com o meu copinho de cachorro e a gente vai falar sobre a prova DELE, o teste DELE. Mais específico, a gente vai estar falando sobre o teste B1, que é o nível mediano, tá bom? E o DELE ele é separado entre A, B e C, onde A é o mais fácil, B mediano e C o mais difícil. Então a gente vai focar no B1, que é o intermediário, tudo bem? O teste B1 ele é dividido em 4 provas, onde cada prova tem um número determinado de questões. Por exemplo, a prova 1, que é a prova de compreensão de leitura, ela vai ter 30 perguntas divididas em 5 atividades. Então, cada atividade ou tarefa, ela vai ter um X número de questões, que somando tudo vai ser 30 questões ao total. Ela tem uma duração de 70 minutos. A prova 2, que é a prova de compreensão auditiva, ela vai ter a mesma quantidade de perguntas, 30 perguntas, ela vai ter 5 tarefas e tem um tempo de 40 minutos. É interessante porque essas duas provas você vai ter um tempo, 15 minutinhos, para você preparar ela. Ou seja, você vai estar lá você chegou no Instituto Cervantes. Eles vão te dar uma folha em branco e você vai poder anotar o que você vai falar sobre essas duas atividades. A tarefa 1, você vai ter que você vai ter que se apresentar, uma breve apresentação e escolher um tema para falar. Por exemplo, você vai falar de viagens. Então você vai se apresentar, por exemplo, olá, eu sou o Mark e eu vou falar sobre viagens. Então, olá, me chamo Mark e vou falar sobre viagens, sobre vacaciones. E depois você vai ter que continuar essa conversa, depois de você expor todas as suas ideias, que você anotou para a tarefa 1, você vai ter que continuar falando sobre essas ideias na tarefa 2. Ou seja, tudo que você expôs, você vai ter que continuar falando, só que agora você vai estar interagindo com o seu avaliador. Não vai ser um monólogo, entendeu? A tarefa 3 ela é interação escrita. A tarefa 3 é um pouquinho diferente, porque ela vai ter duas questões, duas atividades, tem 60 minutos e ela é um pouquinho mais puxada, porque literalmente você tem que saber algumas regras gramaticais que para a tarefa 1, 2 e a tarefa 4 não são tão importantes. Mas na tarefa 3 é muito importante você saber algumas regras gramaticais. A tarefa 1, você tem que escrever um texto entre 100 e 120 palavras. Sim, você tem que contar cada palavra. Não pode ultrapassar 120 palavras e também não pode ser menos. Você não pode chegar lá e falar, eu vou fazer 125 palavras. Não, tem que ser 120. Eles vão contar cada palavra. É a primeira coisa que eles vão fazer, contar e ver quantas palavras você escreveu. A tarefa 2 é entre 130 e 150 questões. É um pouquinho maior, mas não é difícil. Tudo bem? Ela tem cerca de 60 minutos. Geralmente, eu tenho alguns alunos que fazem em menos de, sei lá, 40 minutos as duas atividades. Porque não é difícil, não é complicado. Uma dica que eu dou é que você sempre chegue na prova com um pré-texto. Literalmente, um pré-texto. Você definir tudo que você vai falar e ter alguns textos já na sua cabeça, por exemplo, de viagens, de trabalho, para você ter ideia do que você vai escrever. E sempre use de las, porque acaba utilizando mais palavras e contam. Isso é ótimo, tudo bem? E a tarefa 4, que é expressão e interação social. Oral, perdão. O que é essa quarta tarefa? É tipo um teatrinho. Você vai fazer um teatro, você e o seu avaliador, onde o seu avaliador vai interagir como uma pessoa e você vai ser você mesmo tendo que conversar com essa pessoa. Por exemplo, levar um computador quebrado à loja, à garantia, para pedir a garantia da loja. Aí o avaliador vai ser o atendente da loja e você vai ser você. A tarefa 4, ela tem entre 2 e 3 minutos. Não é tão, assim,
Parece pouco tempo, mas na hora você vai ver que esse 2 ou 3 minutos se estende. Então, recapitulando, se você ainda quer seu certificado para esse ano, a próxima prova é de outubro. Provavelmente, se não for cancelada por conta da Covid-19, ainda sai esse ano o seu certificado. Se de qualquer jeito não é importante para ter esse ano, pode fazer de novembro, que vai sair com certeza no próximo ano, 2022. E para encerrar o vídeo, escreve aí suas dúvidas, seus comentários, para mim saber o que a gente deve falar nos próximos vídeos. Mas de antemão já posso falar que nós vamos estar falando sobre a prova em específico B1, sobre cada atividade, como fazer alguns macetes, sobre a prova auditiva e a prova oral, que geralmente são as provas que o pessoal tem mais medo. E é isso aí. Dá um like no vídeo e segue a gente. Até mais!